Então, é bem importante quando o cliente vai fazer um crédito consignado, ele procurar um correspondente bancário autorizado, certificado, para que ele possa ter um atendimento também que vise não só a parte de explicar o valor, a taxa e tudo mais, mas também expor para ele todos os benefícios que ele pode utilizar. Salve, povo! Bem-vindos a mais um podcast do Ibra, o nosso Ibra Talks. Hoje a gente está com o Gabriel Ramalho aqui. Tudo bom, Gabriel? Tudo bem. Bacana. E Prazer estar aqui com vocês, viu? Opa, bacana. E o Duca Reis está aqui comigo também. Olá, Sidney. Olá, Gabriel. Prazer participar de mais um episódio do podcast Ibra Talks. Bacana. E antes da gente começar, eu sempre peço para vocês o Peteleco no Positivo. O Peteleco no Positivo é super importante para a gente. Você deve se inscrever no nosso canal, se não está inscrito ainda, poxa vida, né? Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, todas as notificações através do sininho, não esqueça disso. E depois, no final aqui, você vai querer compartilhar, então compartilhe. Mas antes de compartilhar, Peteleco no Positivo, não se esqueça. E a gente tem um parceiro aqui, que está já há algum tempo com a gente, que é a HTM VET. Então, a HTM Eletrônica está no mercado há mais de 25 anos, desenvolvendo e fabricando equipamentos com alta tecnologia, design exclusivo e garantia de resultados. E hoje a HTM Eletrônica é líder em inovação, resultados e segurança, e assim como a HTM Eletrônica, a HTM VET, que nasceu da HTM Eletrônica, ela tem como compromisso oferecer ao mercado os melhores e mais eficazes produtos, integrando conhecimento científico à praticidade. Eu tenho, como médico veterinário, eu tenho utilizado a HTM VET e tenho recomendado muito para os alunos, porque é muito bom, equipamento muito bom, resistente e com muitos recursos. Por isso que eu tenho utilizado bastante no meu dia a dia. Mas vamos lá, vamos conversar com o Gabriel. Gabriel, eu queria que você se apresentasse para o pessoal primeiro. Bom, primeiro um prazer estar aqui, Duca, Sidney, agradecer o convite para a gente poder fazer esse bate-papo aqui descontraído, falar de negócio, falar de mercado financeiro, enfim. Gabriel Ramalho, eu sou empresário hoje que atuo em dois principais ramos, né? O principal ramo é o ramo de correspondente bancário, prestando serviço para instituições financeiras, e o segundo ramo que a gente, no de correspondente bancário, já atuo desde 2011, e o segundo ramo é o ramo de educação e eventos, né? Nós capacitamos empresários em todo o Brasil hoje, principalmente que atuam no mercado financeiro, já desde 2020, com treinamentos, mentorias, consultorias e eventos de capacitação aí que a gente roda o país. Então, é um prazer poder estar aqui hoje para a gente poder fazer esse bate-papo incrível. Bom, Gabriel, eu até fui pesquisar sobre você, né? E eu vi que você tem uma história interessante. Você começou como camelô, é isso? Cara, antes de entrar no mercado financeiro, durante muito tempo aí, eu fui vendedor ambulante, fui vendedor de livros de porta em porta, vendendo livros sobre saúde, família, educação, e durante um tempo eu trabalhava com muamba, né? Trabalhava como camelô, e eu brinco que eram produtos eletrônicos, né? Conhecidos por alguns como muamba, mas eram produtos importados, né? Então, tudo que quando a gente fala de vendas, é tudo a forma que você aborda o cliente, né? Tudo a forma que você apresenta. Mas antes de ingressar no mercado financeiro, trabalhei com vendas de porta em porta. Me desenvolvi muito profissionalmente com vendas e que deu muita base para hoje poder ser um correspondente bancário de sucesso, ser um mentor de sucesso, foi ter passado por todos os níveis, vamos dizer assim, no que tange a vendas, né? Fui operador de telemarketing também durante um período, né? A gente entra no mercado financeiro aí na base, sem conhecer também, né, do mercado, então fui auxiliar administrativo, fui operador de telemarketing, até me destacando, crescendo como regional, executivo, até fundar a nossa própria empresa de venda de créditos consignado, venda para beneficiários do INSS, aposentados, pensionistas, servidores públicos. Interessante. Essa história de crédito consignado, ela não tem muito tempo no Brasil, né? Quantos anos tem, mais ou menos? Bom, quando a gente fala de consignado,
o consignado ele tem vários convênios, né? São vários órgãos que o crédito consignado atende. A palavra crédito consignado nada mais que significa crédito com desconto em folha, né? E nós temos o consignado para os servidores públicos, estaduais, municipais, federais, principalmente o crédito consignado para servidor público estadual, municipal, ele é mais antigo. Vou colocar uma estimativa de mais de 30 anos que ele existe, né? E o crédito consignado que é maior, que são mais de 40 milhões de beneficiários hoje no país, é o crédito para beneficiários do INSS. E aí ele foi criado em 2004, então é uma linha de crédito aí que a gente tem 21 anos já aí de mercado, onde praticamente 50% da população tem alguma linha de crédito consignado, né? 50% dos beneficiários do INSS, cerca de 17 milhões hoje, possuem alguma linha de crédito consignado, seja o empréstimo novo, um refinanciamento, uma portabilidade ou até mesmo o cartão consignado. Você acha que o crédito consignado é uma ótima ferramenta para impulsionar a economia? Com certeza, cara. O consignado, ele é assim, a gente fala, né, que pegar empréstimo nunca é bom, né? Então, antes a gente pudesse realizar investimentos, resolver problemas financeiros sem a necessidade de pegar o empréstimo. Tivéssemos dinheiro à vista para poder realizar tudo que a gente quer. Porém, quando a gente fala de empréstimo, é importante a gente entender as diversas linhas de crédito que existem e o diferencial entre elas, né? E o empréstimo consignado, qual que é a grande vantagem dele? Ele é a menor taxa de juros hoje que existe de empréstimo à pessoa física, em virtude da segurança do banco no desconto das parcelas. Em virtude disso, as taxas de juros são bem reduzidas comparado com as outras linhas de crédito para a pessoa física, né? Então, com certeza, numa situação de emergência, seja para poder realizar uma reforma, comprar um patrimônio, seja para poder resolver algum problema, muitas vezes até de saúde, cirurgia, medicamentos, ou para numa situação de investimento, né? Nós temos vários clientes hoje mais estabilizados financeiramente, que eles não conseguem mais viver hoje só com o benefício do INSS. A pessoa trabalha uma vida toda, depois que ela se aposenta ou recebe uma pensão, dependendo do valor, ela não consegue sobreviver. E ela acaba pegando, muitas vezes, o crédito consignado para construir uma segunda renda, né? Às vezes comprar um carro, alugar para aplicativo, às vezes comprar um terreno para poder construir, alugar, às vezes montar uma loja, montar um comércio. Então, o crédito consignado, com certeza, é a melhor alternativa para as pessoas, obviamente, que têm a disponibilidade de fazer o crédito consignado por serem ou servidores públicos, ou militares, ou aposentados pensionistas do INSS. E uma mais nova linha de crédito consignado que foi criado nos últimos anos é o consignado para o assalariado através da antecipação do saque aniversário do FGTS, que é uma modalidade também que aí contempla todas as pessoas que trabalham de carteira assinada, até mesmo empresas privadas. Hoje, para um aposentado, quantos por cento do salário dele ele pode fazer em dívida? Por exemplo, qual a porcentagem que ele pode ter para pagar para o banco? 20%, 30%? Quanto que é? Essa determinação, né, essa regulamentação, ela é criada pelo governo, né? Obviamente que a pessoa, ela toma o quanto ela deseja dentro desse máximo que o governo permite. Então, um beneficiário do INSS, ele pode se comprometer em parcelas em, no máximo, 35% do valor do salário dele em parcela de empréstimo, 5% em parcela de cartão consignado e 5% em parcela de cartão benefício, que são outros dois produtos consignados, né? Então, 35% para empréstimo, 5% para cartão consignado, 5% para cartão benefício. E o que a gente sempre recomenda, né? É o crédito de maneira consciente, né? A pessoa fazer conta se há necessidade de tomar tudo isso, tome numa linha de crédito barata. Se não há necessidade de tomar tudo isso, tome um valor menor dentro da sua realidade financeira. Você falou de 2 cartões aí. Qual que é a diferença deles e o que eles são? Boa. Alguns anos atrás, o governo criou, junto com as instituições financeiras, o cartão consignado. E qual que é a característica do cartão consignado e a diferença, principalmente, do cartão de crédito convencional, né? Basicamente, o cartão consignado é um cartão que a pessoa
vai utilizar para fazer compras, farmácia, mercado, posto de gasolina, em qualquer lugar, né? A maior parte dos bancos trabalha com bandeira Visa, Master nesse cartão, e o cliente vai pagar a fatura. Ele pagou a fatura, ele não tem nada de parcela para pagar no mês seguinte, como um cartão convencional. Caso ele não pague a fatura, no cartão consignado, ele vai pagar apenas uma parcela mínima de 5% do valor do salário dele, né? 5% do valor do benefício, e a taxa de juros que vai correr, né? O rotativo, vamos dizer assim, num cartão de crédito convencional é em torno de 12% a 15%. No cartão de crédito consignado, a taxa é em torno de apenas 2% ao mês. Então, a principal vantagem, diferença do cartão de crédito consignado para o cartão de crédito convencional é a taxa de juros. Um rotativo do cartão convencional 12% a 15%, a depender da instituição financeira, não existe um teto estipulado pelo governo. O cartão consignado, existe um teto estipulado pelo governo. Essa taxa teto ela muda de acordo com a Selic, mas vamos colocar aí em torno de 2% ao mês. E uma observação interessante, o beneficiário também, o servidor público, ele pode sacar esse limite. Ele não precisa usar só para compras. Então, ele pode sacar, ele pode sacar o limite, e ele pode usar à vista mesmo, no Pix, para poder utilizar o dinheiro, né? Ele não precisa, ele, além de fazer compras, o limite de compras, ele pode sacar parte do valor. Por regra, no INSS, ele pode sacar até 70% do limite do cartão. Então, vamos supor que ele tem um limite aí de R$2.000, ele pode sacar até 1.400 para poder utilizar em dinheiro mesmo, né, do cartão. E aí, além do cartão consignado, nós temos o cartão benefício. Falando da parte financeira, o cartão consignado e o cartão benefício é igual, tudo que eu expliquei até aqui. Porém, o cartão benefício, além dessa parte de compras e essa parte de saque, o cliente que faz o cartão benefício, ele tem uma série de benefícios que o banco é obrigado a disponibilizar para ele. Tem bancos com mais benefícios, bancos com um pouco menos de benefícios, mas de uma forma geral, o que seriam esses benefícios, Gabriel? Seguro de vida, telemedicina, desconto em farmácias, pacotes de benefícios para ele poder aí acionar uma vez por ano de forma gratuita, encanador, eletricista, um veterinário pet, aí, né? Então, tem um pacote de benefícios acoplado, é um produto que o governo criou em parceria com os bancos, onde além da parte financeira, tem benefícios para a pessoa usufruir, sorteios, né? Em vários deles também tem sorteios mensais pela Loteria Federal, e aí o cliente também tem a chance aí de poder concorrer a valores através do sorteio. Então, basicamente, o cartão consignado e o cartão benefício é isso, e eles também existem não só para beneficiários do INSS, mas vários servidores públicos também podem fazer o cartão consignado, o cartão benefício de acordo com a prefeitura, o estado, os bancos fazem a parceria e liberam também esse produto. Você falou do benefício, de vários benefícios que tem, né? Esses benefícios, alguém tem que bancar. Quem que banca? É o governo ou é o banco que está dando o cartão? É o banco que está dando o cartão, né? O banco já separa uma parte do valor que ele recebe, né? Do juros, vamos dizer assim, da parcela que o cliente paga, para destinar, para poder conceder esses benefícios. Então, quem paga os benefícios é a própria instituição. Quando o cliente faz a contratação, inclusive na cédula de crédito, no contrato, já tem ali exposto todos os benefícios, e o cliente aí tem o contato para ele poder acionar. Não, precisei aqui de um telemedicina, qual que é o número que eu chamo para eu poder fazer consultas médicas online, né? A rede de farmácias conveniadas, né? Então, é bem importante quando o cliente vai fazer um crédito consignado, ele procurar um correspondente bancário autorizado, certificado, para que ele possa ter um atendimento também que vise não só a parte de explicar o valor, a taxa e tudo mais, mas também expor para ele todos os benefícios que ele pode utilizar. E tem uma prática que é muito comum, que é ficarem ligando para as pessoas o tempo todo, 200 vezes por dia, para convencer para ter uma ideia, minha esposa ela tinha dado entrada numa aposentadoria, começaram a ligar para o meu telefone, para o dos meus filhos, chegaram a ligar 210 vezes no mesmo dia para mim, para você ter uma ideia. Até que eu consegui bloquear tudo. Mas o ideal é, por exemplo, o aposentado,
Ou quem vai pegar um empréstimo consignado, ir numa agência, ir num banco, falar com o gerente, é isso que é o ideal, né? E não fazer pelo telefone. O que você recomenda? Em partes, assim, a gente tem 15 anos de experiência já, Sidney, nesse mercado, e o que acontece, né? Obviamente, algumas empresas, né, alguns call centers não acabam, vamos dizer assim, fazendo um assédio excessivo à oferta do crédito para o cliente. Deixo uma recomendação aqui já para todos os seguidores do canal, do site do nãomeperturbe.com, onde é um site que a pessoa pode ali cadastrar o seu telefone. As instituições financeiras são proibidas de entrar em contato com a pessoa através do cadastro lá no site do Não Me Perturbe. Mas hoje, quando a gente fala de fazer um empréstimo, você tem duas possibilidades sempre. Procurar uma agência, procurar um banco e procurar um correspondente bancário. Qual que é a diferença dos dois? Na grande maioria esmagadora das vezes, o banco ele tem apenas uma condição, uma taxa, e na maioria das vezes, a cada 10 empréstimos que é feito em um banco, numa agência bancária, 9 deles saem com um produto embutido. Sai com um seguro, ou o banco exige que você contrate um consórcio, um título de capitalização para poder te liberar uma linha de crédito. E o correspondente bancário, ele é certificado, é isso? Ele é certificado, autorizado pelo Banco Central para trabalhar, né? Então é importante, quando você vai procurar um correspondente bancário, pedir a certificação, o CNPJ da empresa, averiguar, reclame aqui, para você poder ter toda a segurança. Dá para pesquisar no Bacen? Dá para pesquisar no Bacen. Se você colocar no Google hoje, consulta de certificação profissional correspondente bancário, e colocar o CPF do correspondente, puxa a certificação, a validade, é bem bacana. É bem fácil de fazer essa consulta. Reclame aqui também é importante, né? Averiguar redes sociais, avaliação no Google, né? Obviamente, como tudo, né? Se você vai fazer a contratação de um serviço, você analisa vamos dizer assim, a segurança que aquela instituição tem. Gabriel, quais são as vantagens de fazer no correspondente bancário? Eu posso listar aqui várias. Uma delas, na grande maioria das vezes, o correspondente bancário, ele trabalha com mais de uma instituição. Então, ele vai simular para o cliente aquilo que seja bom, tanto para o cliente e, obviamente, para ele nos seus ganhos. Então, às vezes, o cliente já teve um problema com o Banco X, não vou citar aqui nome de instituição, mas teve um problema com o Banco X, ficou devendo lá, o banco está até com o nome dele sujo. Ele não vai conseguir fazer o consignado lá nesse banco. Ele procurando um correspondente bancário, ele vai ter um leque, muitas vezes, de 15 instituições financeiras diferentes, talvez até mais. E o correspondente vai encaixar o crédito dele e aprovar em um banco que libere o crédito para ele numa condição reduzida, numa condição melhor. Segunda outra vantagem, para o cliente fazer um empréstimo com o correspondente bancário, ele não precisa pagar nenhum tipo de taxa extra. Ele paga apenas o valor do empréstimo, ele não precisa pagar seguro, não precisa pagar título de capitalização, contratar consórcio, ele pode pagar única e exclusivamente a parcela do empréstimo, e ele não precisa nem pagar manutenção de conta, ele não precisa abrir a conta no banco que ele está fazendo o empréstimo consignado para ele poder ter acesso ao crédito consignado. O banco libera o crédito consignado na conta de preferência dele, desde que seja uma conta vinculada ao benefício, né? Seja uma conta no CPF, na titularidade, seja uma conta vinculada ao benefício. Outra vantagem, ele pode fazer tudo do conforto da casa dele, sem ter que pegar fila em banco. Dependendo da instituição hoje que você vai fazer, você quer fazer um atendimento, você fica mais de 1 hora na fila para poder ser atendido. O correspondente bancário tem essa facilidade do atendimento nacional, né? Nós atendemos clientes em todo o Brasil, inclusive fora do horário comercial, que é padrão de banco ali das 9 às 16, o correspondente bancário muitas vezes trabalha das 7 da manhã até às 18 horas, alguns se estendendo até um pouco mais, até às 20 horas. Né? Então, tem uma série de vantagens, até porque numa agência hoje, o gerente do banco, na maioria das vezes, ele vende tudo que é produto. Ele vende consórcio, título de capitalização, seguro, empréstimo, financiamento, refinanciamento. Ele acaba não sendo um especialista em crédito consignado. E na maior parte das vezes, o correspondente bancário que trabalha com consignado, ele é especialista em consignado. Então, ele conhece prazo, taxa, regras. Eu vou dar um exemplo. Recentemente, o governo mudou agora em 2025, uma regra com relação ao desbloqueio de benefício para se fazer um empréstimo. Hoje, um beneficiário do INSS, para ele fazer um empréstimo consignado, ele precisa desbloquear o benefício dele, entrar no meu INSS, fazer a biometria para desbloquear o benefício.
na teoria, tudo muito bacana e muito mais seguro para o cliente, que antes ele não precisava desbloquear. Ele fazia assinatura digital, o empréstimo estava na conta dele. Mas, na prática, o sistema da DataPrev, que é o sistema que faz essa intermediação entre os bancos e o INSS, ele ainda está muito travado. A gente tem clientes que passam mais de 1 hora para conseguir fazer um desbloqueio. E a gente está falando, muitas vezes, de clientes idosos, clientes mais veteranos, clientes que não têm, às vezes, uma instrução tão grande para poder entrar no aplicativo, fazer uma foto 1, 2, 3 vezes. Então, o correspondente bancário, ele entra como uma peça-chave também, como uma figura fundamental, que faz esse procedimento junto com o cliente. E hoje a gente tem vários bancos que indicam o negócio para o correspondente bancário, porque o gerente do banco não tem nem esse tempo disponível e não tem nem esse interesse de ficar ali com o cliente 50 minutos, 1 hora, ajudando um cliente a fazer um desbloqueio de benefício para depois poder fazer o empréstimo. Então, vamos dizer assim que o correspondente bancário, ele faz um trabalho mais personalizado, mais sofisticado para ajudar o cliente, até mesmo em coisas que, via de regra, é o cliente que deveria se virar, né? Mas como o correspondente bancário ele não tem um salário fixo, ele vive da venda, ele vive da comissão que ele ganha do banco, ele faz o possível e o impossível para poder ajudar o cliente a fazer uma contratação de forma segura, de forma correta. Fora que nós temos hoje alunos correspondentes bancários no Brasil inteiro, seguidores, né? São mais de 50 mil seguidores que nos acompanham nas redes sociais, que são correspondentes bancários, atendendo clientes em zonas rurais que não tem agência bancária, em áreas indígenas, indo de barco atender clientes aí nos interiores do Brasil, norte, nordeste, sul, centro-oeste, ajudando clientes em muitos lugares hoje. A gente fala clientes que são muitas vezes até desbancarizados, né? Clientes que não tem nem agência bancária na região. Então, o correspondente bancário ele tem um papel social muito forte e que movimenta muito a economia do país, né? Hoje a gente fala aí mais de 10 bilhões que são liberados todos os meses em crédito consignado, juntando o crédito consignado para servidores públicos, beneficiários do INSS e funcionários de empresas privadas. Então, isso movimenta muito forte a economia do país todos os meses. Ô Gabriel, desculpa. Não, pode falar. Eu só ia perguntar como você teve essa ideia de se tornar correspondente bancário. Como foi todo esse processo? Rapaz, essa história é interessante, Duca. Em 2011, eu estava fazendo faculdade de administração, né? Fazia faculdade de administração e... Vou voltar. Em 2011, eu estava fazendo faculdade de administração, estava ali entre contabilidade e administração, segui aí nessa área administrativa e recebi um convite de uma promotora de crédito para poder trabalhar com crédito consignado. Eu ia trabalhar na área administrativa, eu fazia faculdade de administração, né? E foi muito interessante, né? Eu sou natural do interior de São Paulo e essa empresa é do Rio Grande do Sul. É uma das maiores empresas hoje do segmento, na época não era tão grande assim. E essa empresa me fez um convite para poder trabalhar, sair de São Paulo e trabalhar com eles. Eu era jovem, 18 anos ainda, e nesse convite era muito interessante, porque eu tinha o salário, né, o emprego, eles iam pagar 50% da minha faculdade e iam me dar moradia também. Então, eles iam pagar o meu aluguel para eu poder me deslocar, vir trabalhar no Rio Grande do Sul. E foi muito doido, porque quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, eu descobri que eu moraria no fundo de uma loja de empréstimo, né? Na frente era a loja de empréstimo, correspondente bancário, e tinham várias salinhas no escritório, e cada salinha era um quarto, e nós morávamos ali alguns jovens que faziam faculdade, e que a empresa recrutava em vários lugares do Brasil para vir trabalhar na matriz no Rio Grande do Sul. Foi uma experiência incrível, eu trabalhei 8 anos dentro dessa instituição, e lá eu fui crescendo. Então eu saí da área administrativa com 1 ano e meio de empresa e fui para a área comercial, fui para a área de vendas. Ali eu me encontrei, fui crescendo, atingindo resultados aí de destaque, batendo meta, cresci depois para regional, depois para executivo e saí dessa empresa aí já com mais de 1.000 funcionários. A empresa cresceu muito nos anos que a gente estava lá. E saí para fundar a minha empresa de crédito consignado, o meu escritório de correspondente bancário. Começamos com uma lojinha, eu e 2 vendedores, e hoje nosso time tem mais de 50 colaboradores aí que faz venda de crédito consignado, presta serviço para banco, atende clientes no Brasil inteiro. É interessante. Voltando um pouquinho na parte de segurança, porque antes acontecia muito de alguém pegar empréstimo consignado em nome de um aposentado, de outra pessoa.
Como que é a real segurança? Por exemplo, você tem que ter certeza que aquele aposentado está fazendo o empréstimo, né? Sim, Como sim. que você faz esse trâmite para ter certeza que é ele que está fazendo esse empréstimo? Está Boa. pedindo? É, nós temos alguns sistemas de segurança que a gente utiliza dentro da empresa e tem dois perfis de clientes, né? Vamos chamar o cliente que ele procura a empresa e o cliente que nós vamos até ele, né? Que nós procuramos através de anúncios patrocinados, através de disparos de mensagem, assim por diante. O cliente que procura a empresa, o risco é maior para nós como empresa de ser talvez ali um estelionatário se passando pelo cliente, né? Com documento falso, assim por diante. Então nós temos alguns sistemas para poder validar, né? Se aquele documento é um documento verdadeiro, se o telefone que aquele cliente está colocando de fato é o telefone da pessoa, do beneficiário do INSS. E fora o sistema que o correspondente bancário utiliza, as instituições financeiras hoje, elas têm sistemas antifraude, né? Para poder validar se não é uma fraude ideológica, uma pessoa se passando por outra, um banco de dados nacional hoje com biometria e tudo mais. Esses índices vêm se reduzindo cada vez mais, né? De fraude ideológica, de uma pessoa se passando por outra para poder contratar um empréstimo. E o governo instaurou agora em 2025 a obrigatoriedade do beneficiário entrar dentro do meu INSS com o login e senha dele do Gov.br e solicitar o desbloqueio para empréstimo. Então, a pessoa tem que entrar dentro do meu INSS, através da senha do Gov.br, para poder solicitar o desbloqueio do benefício para empréstimo, e aí ela pode fazer o empréstimo, né? Nós temos o risco para a instituição, mas temos um outro risco do cliente, às vezes, que ele se esquece, né? Que ele fez o empréstimo, principalmente clientes mais idosos, ou o que é muito comum nesse mercado hoje é o assédio por advocacia predatória de advogados entrando em contato com o cliente falando, não, você tem direito à revisão de juros, você fez o empréstimo, mas talvez não te explicaram direito. Então, isso tem diminuído muito, porque desde a pandemia para cá, os bancos praticamente digitalizaram 100% da operação. Então, hoje, para uma pessoa fazer um empréstimo consignado, ela faz uma assinatura digital, onde é validado a biometria, é validada a documentação, é validado todas as cláusulas do contrato, ela faz a assinatura para poder ter acesso ao crédito. O crédito, por obrigatoriedade, ele só pode ser liberado na conta de titularidade da pessoa, não pode ser liberado na conta de um terceiro. Então, isso vai diminuindo o risco, a chance de fraude e também, né, o risco aí de ser liberado um crédito para uma outra pessoa, né, para ser liberado uma fraude, vamos dizer assim. Porque o que acontecia no passado? Alguns anos atrás, a assinatura era física, né? Então, uma pessoa acabava podendo se passar por outra, às vezes a pessoa abria uma conta no nome do beneficiário, sem o conhecimento do beneficiário, algumas instituições que não tinham tanta segurança assim, mas isso vem diminuindo muito os riscos de fraude e os riscos também, né? Antigamente, muito se ganhava, né? O cliente entrava com um processo contra o banco dizendo que ele desconhecia o empréstimo. O dinheiro foi liberado na conta dele, a assinatura é dele, mas mesmo assim ele ganhava. Hoje o sistema judiciário já não tem dado mais tanto ganho de causa assim para clientes, porque a segurança do banco na assinatura digital, com geolocalização, né, no endereço da pessoa, muitas vezes, da onde ela fez a assinatura, e a liberação do crédito na conta dela, vem diminuindo também o número de ações judiciais, o cliente alegando que ele desconhece o empréstimo, que ele não fez o empréstimo. Né? O sistema é mais seguro hoje. Nessas instituições financeiras, até na tua, né, que tem reconhecimento facial? Tem reconhecimento facial obrigatório. Isso é legal, isso é bacana. Porque assim, você vê até Mercado Livre tem reconhecimento facial, né? Sim. O Mercado Livre, os bancos hoje, por exemplo, se eu troco de celular, eu só consigo colocar a conta no meu banco se eu fizer o reconhecimento facial, senão eu não consigo mais. Sim. Antigamente você passava de um celular para o outro e acabou, né? Exatamente. Então tem isso. Está muito mais seguro, né? Então, realmente. Só que, assim, às vezes você fica, até tem uns memes, né? O cachorro tentando fazer o reconhecimento facial. Não é das coisas mais fáceis, não. Não, você tem que ter uma boa câmera, né? Se você tiver uma webcam ruinzinha, você não faz, não consegue fazer. É verdade.
tá no lugar com uma iluminação boa, tá sem boné, sem óculos. Uhum. São algumas orientações aí para a pessoa conseguir fazer a assinatura digital, o reconhecimento facial e aí poder fazer a contratação de produtos, serviços, né? Agora eu vou falar como alguém que usa óculos. Você tem que tirar o óculos. E para enxergar onde está a câmera. Né? Então, eu ainda É enxergo. complicado, tem que ter ajuda de um terceiro para poder ter que ter ajuda de um familiar. Porque assim, eu fico pensando que nem eu tenho pouco grau, né? Mesmo assim eu vejo meio embaçado de perto, né? E aí já fica meio difícil. Agora, alguém que tem um grau muito elevado não acha nem o computador, né? O webcam na frente, né? Como você falou, precisa de ajuda de terceiro. Não tem jeito. É isso. Né? Ô Gabriel, eu vi que... Queria que você explicasse pra gente sobre a Corban 360. Isso. Corban 360 é o maior evento de capacitação para correspondentes bancários, né? É legal, a galera que não conhece esse universo, né? O correspondente bancário hoje, ele precisa ter um CNPJ para poder trabalhar como correspondente bancário. Ele faz uma prova, ele tem uma autorização da FEBRABAN ou de alguma associação de classe para ele poder trabalhar como correspondente bancário. O correspondente bancário, anualmente, ele é auditado pela Ernst Young, que é uma das maiores auditorias no mundo hoje, para ele poder manter o código dele como um correspondente bancário. E o correspondente bancário, ele se capacita, ele treina, ele se prepara, né? Obviamente que você tem correspondentes bancários que tem 50, 100. Nós temos alunos nossos com mais de 1.000 funcionários que fazem venda de crédito consignado, seja em lojas físicas, né, no Brasil todo, sejam em operações que vendem de forma digital em todo o Brasil. E o Workshop Corban 360 é um evento de capacitação, uma imersão de 2 dias com uma feira de negócios que reúne mais de 7.000 correspondentes bancários em São Paulo para poder se capacitar, para poder entender o futuro, para onde que o mercado está indo, para poder investir em tecnologia, em conhecimento, em gestão de negócio, para poder estar vendendo e vendendo com segurança, né? Então, é um evento aí que já acontece, nós estamos indo para o 5º ano em 2026 e que vem crescendo cada vez mais, unindo correspondentes bancários, instituições financeiras, representantes do governo. Então, hoje participam representantes do Banco Central, a BBC, Associação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, participam representantes, inclusive, de sistemas de tecnologias do próprio governo que o correspondente bancário utiliza. É o maior evento, aí, a maior imersão para correspondentes bancários do Brasil. Se você falou algumas vezes, tenho alunos que isso, tem alunos... O que são esses alunos? Você dá curso sobre isso? O que você faz? Isso. Nós temos hoje uma empresa de educação, né, que são mais de 10.000 alunos, que são empresários correspondentes bancários que procuram crescer o seu negócio, procuram estruturar melhor a sua empresa, procuram expandir os seus canais de vendas, né? Às vezes o correspondente bancário, ele vende ali apenas no balcão da loja, né? Apenas ali o cliente que passa na rua, ouve uma propaganda na rádio e ele quer expandir a sua venda a nível nacional, através de marketing digital, através de ferramentas de disparo de mensagem e assim por diante. E nós temos, então, treinamentos e consultorias de capacitação para empresários correspondentes bancários e treinamentos online de técnicas de vendas, de produtos, de cálculos para o vendedor, né? Para o consultor, né? De crédito consignado que está no dia a dia vendendo, atendendo o cliente, falando de comportamento, postura, negociação, contorno de objeções, porque muitas vezes as pessoas às vezes têm receios, objeções, né? Pô, vou fazer um crédito consignado, é seguro, não é seguro, né? Muitas até das perguntas que vocês fizeram aqui são as perguntas que o cliente faz, né? E a taxa de juros? E o risco? Como é que é isso? Então, o vendedor ele precisa estar preparado. E dentro dos nossos treinamentos, a gente prepara o vendedor para ele poder passar um atendimento ético, correto, sério e conseguir aí fechar o maior número de negócios, né? Se você falou de atendimento ético, correto, sério, né? Eu vejo muito, por exemplo, o avô fazendo um empréstimo para o neto poder pegar, e às vezes o neto pode não ser aquela pessoa mais honesta do mundo, aquelas coisas que acontecem. Vocês dão alguma orientação? Por exemplo, se eu sou um avô e eu vou fazer para alguém da família, vocês dão alguma orientação? Vocês perguntam, você está fazendo isso, para que você está fazendo empréstimo? Ou Sim. é feito direto?
A gente sempre procura prestar uma consultoria financeira, né, para a pessoa que está procurando a linha de crédito, né? O que é a consultoria financeira? Entender o porquê que a pessoa está pegando esse valor, qual que é a finalidade, até mesmo para poder dar uma recomendação de fazer num prazo maior ou menor, pegar menos ou mais, fazer numa taxa X ou Y, né? O correspondente bancário, ele não trabalha só com empréstimo novo, o cliente que nunca fez. Ele trabalha, inclusive, com o cliente que já está pagando empréstimo na instituição X, e a gente traz esse empréstimo através da portabilidade de crédito para uma instituição Y com uma taxa menor. Então, às vezes, o cliente ele fez um empréstimo alguns anos atrás numa taxa maior e a gente consegue portar essa parcela dele para uma outra instituição numa taxa menor, fazer uma renegociação, né? Então, a gente presta toda essa consultoria para o cliente para poder dar a melhor orientação. Obviamente, a palavra final é do cliente, ele que toma a decisão, né? Como que ele vai usar o dinheiro, se ele vai pegar mesmo o dinheiro, né? Mas a gente procura sempre orientar, até porque a gente diz que cliente bom não é aquele que faz negócio com a gente uma vez só, é aquele que volta e situação financeira, desafios financeiros, muitas vezes a gente vai ter várias vezes na vida, né? Não é só uma vez que vai precisar. Então a gente procura dar um atendimento que consiga ajudar a pessoa, que ela não se frustre, que ela não se aperte, que ela utilize o crédito de forma consciente e que ela retorne, né? E que ela volte outras vezes. E eu costumo dizer o seguinte, né? Se é para fazer empréstimo, se é para fazer o crédito, que seja com o correspondente bancário que vai trabalhar com o consignado, com as menores taxas de juros, porque hoje, quando a pessoa não faz o consignado, muitas vezes ela cai no rotativo de cartão de crédito, num cheque especial, ou até mesmo nas linhas de débito em conta, que são linhas de crédito que o juros chega a 29%, 30% ao mês, né? Versus o consignado com a taxa média de 2%. Né? Caramba, 29%, então, 30% ao mês. Ô, louco, agora assustou. Assustou. Você tem linha de crédito hoje para pessoa física, que foge do consignado, que vai para os chamados crédito pessoal de débito em conta, com taxas de juros altíssimas. E muitas vezes a população, por falta de conhecimento, cai nas armadilhas do marketing, dá uma propaganda na TV, de instituições que trabalham focadas no débito em conta, e fazem linhas de crédito com taxas altíssimas, né? Taxas altíssimas, e acabam se apertando, né? Acabam tendo aí depois problemas financeiros, dificuldade de poder quitar esse empréstimo, né? Se apertando. Então, é importante fazer o crédito de forma consciente, fazer cálculo, entender qual que é a necessidade, né? Se é para um filho, é para ajudar um filho, às vezes faz sentido porque o consignado é muito mais barato. O filho não vai ter acesso ao consignado, ele vai ter que ir para um crédito pessoal de 30% ao mês. Mas tem que ter um alinhamento de expectativa, um acordo, um combinado, e como que você vai pagar essa parcela, tem condição de pagar essa parcela, para que ela ajude a não virar depois uma frustração. Mas, de fato, pelo consignado ser mais barato, grande parte do crédito que é tomado por beneficiários não é para ele, é para ajudar um familiar, é para ajudar um filho, por ser uma linha de crédito mais acessível. Mesmo não sendo para ele que tem que fazer a assinatura, a biometria ali, né, facial, o dinheiro vai cair na conta dele, porque ele está ciente que o crédito está sendo liberado no benefício dele. Gabriel, para falar não, do caso, só pegando o gancho, Gabriel, você falou da portabilidade, que dá para fazer essa portabilidade. Até uma colega nossa aqui do trabalho comentou que fez um empréstimo e acabou tendo que pegar um consórcio, que ela não queria, que ela está sendo prejudicada, pagando um valor. Ela, fazendo essa portabilidade, dá para renegociar esse tipo de consórcio? Por exemplo, ela pega um correspondente bancário ou não tem jeito? Assinou. Muito provavelmente ela deve ter feito numa agência bancária e o gerente condicionou liberar o consignado para ela, a ela fazer um consórcio. Tipo assim, minha amiga, para aprovar para você é obrigado a pegar o consórcio. E aí que tá, né? Às vezes, a pessoa, por falta de conhecimento, ela tem um preconceito de fazer um correspondente porque ela acha que no banco é mais seguro. Só que no banco, meu irmão, o gerente tem meta para bater, e se ele não bater, ele é mandado embora, e ele empurra produto goela abaixo, e a pessoa, por necessidade, ela acaba contratando produto que não precisaria. No caso dela, ela poderia pegar um empréstimo consignado, dependendo da taxa que foi feita na época, de como que está o nome dela, e portar para outro banco com uma taxa menor. Porém, o consórcio que ela fez lá naquela instituição tem duas maneiras só dela ter acesso, né, a esse crédito do consórcio.
ou ela segue pagando as parcelas do consórcio e corre o risco de ser contemplada por sorteio para ter acesso ao consórcio, ou ela para de pagar o consórcio e no final, quando finalizar o prazo, ela recebe o valor que ela já pagou do consórcio. Mas assim, uma operação, ela não está atrelada à outra. Ela pode, o consórcio, ela tem essa opção de deixar de pagar, não vai sujar o nome dela, desde que ela não foi contemplada ainda, obviamente, o consórcio ele não é negativo ao nome da pessoa, mas não tem como ela fazer a portabilidade do consórcio, né? O que teria, vamos supor, ela fez um consórcio de veículo, aí ela foi contemplada no consórcio, e aí sim, ela comprou o veículo dela. O veículo está alienado para aquela administradora de consórcio. Ela pode sim fazer um financiamento e quitar aquele consórcio, ficar com a parcela do financiamento. O financiamento, a parcela vai ser menor, o prazo é diferente e tal. Aí sim, mas como ela ainda não teve acesso ao bem, não adquiriu o bem, o consórcio ela não consegue daí fazer a portabilidade do consórcio, não existe essa modalidade de crédito. Até foi aquela pergunta que eu fiz no começo, né? Se deveria ir no banco ou procurar uma outra instituição, né? E nesse caso a gente estava conversando agora. O que o Duca falou isso, há 1 hora atrás a gente estava conversando com ela. E ela foi enganada, tá? Ela foi enganada, porque ela não sabia que estava fazendo isso. E aí tem um caso mais grave ainda, que uma amiga minha estava contando, que é o que a gente tem que tomar cuidado. Como você falou, o gerente ele tem que bater meta, ele entra em desespero. Ela tinha acho que 20 mil na conta, de repente ela olhou, a conta dela estava negativa em 2 mil. E ela falou, coisa esquisita. Aí ela foi ver, o gerente tinha pego o dinheiro dela e colocado no CDB, sem ela... sem autorização dela e deixando ela negativa, ela pagando os juros no rotativo ali do cheque especial, exatamente, muito maior do que vai render no CDB. Sim. Cara, assim, Sidney é veterinário, né, Sidney? Isso. O Duca trabalha, qual que é o segmento, Duca? Comunicação mesmo, jornalismo, comunicação. Comunicação. Eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar de alguém do ramo de marketing, comunicação, que não trabalha de forma correta, do ramo de veterinário que não trabalha de forma correta, que engana cliente, médico sem vergonha, advogado estelionatário, todo segmento, infelizmente, existem os profissionais que trabalham de forma correta e existem as pessoas que são oportunistas, estelionatários e que pela falta de conhecimento de um cliente acabam enganando o cliente. Por isso eu reforço, às vezes, quando a gente fala de correspondente bancário, muitas pessoas têm pavor, têm medo. Não, eu só faço em banco porque eu tenho medo, porque eu já ouvi falar de um golpe. E geralmente, quando sai uma matéria no noticiário, as matérias são muito sensacionalistas e colocam todos os correspondentes bancários no mesmo saco, né? Olha, só faça no banco porque o que não é banco não é sério, né? Porque, cara, correspondente bancário hoje, ele emprega mais de 2 milhões de funcionários no país. Mais de 50% do crédito liberado no país não é em agência, é no correspondente bancário, né? Só que, obviamente, como toda profissão, tem pessoas que não trabalham de forma correta. E nesse caso da amiga aí que você estava falando, às vezes não foi nem no correspondente bancário, foi na agência, né? O correspondente bancário, por exemplo, ele não tem acesso a mexer na conta de cliente. A única pessoa que tem acesso a mexer na conta do cliente é o banco, é o gerente da pessoa. Então, o que é importante? A população estudar sobre educação financeira, fazer com empresas que são respaldadas, né? Ser analista, ter cuidado, não fazer nada só no impulso, né? Porque, infelizmente, em toda a profissão hoje, a gente tem pessoas que não trabalham de forma correta e o prejuízo é caro, né? O prejuízo acaba sendo caro. Embora existe aí, nesse caso, a possibilidade dela entrar com uma ação judicial, ela reaver os valores e tudo mais, isso leva tempo, né? Isso o desconforto, né? A dor de cabeça para a pessoa poder ter que recorrer aí numa esfera judicial, porque um gerente mal instruído, agindo de má fé para poder bater meta, foi lá, aplicou o dinheiro dela. E eu digo que até eu mesmo, cara, até mesmo tendo conhecimento, já aconteceu comigo. A gerente, no último dia do mês, me ligar, precisando bater meta. Gabriel, tô com um consórcio aqui que está contemplando muito rápido, muito fácil. Olha, a média de lance está assim, assim, assado. Vamos fazer o consórcio? Cara, se você der esse lance, você está contemplado. Eu, gerente da minha confiança, até já de algum tempo, no banco, fui lá, fiz o consórcio, estou pagando já faz uns 5 anos, não fui contemplado até hoje desse consórcio. E a gerente saiu já do banco e eu estou lá pagando o consórcio.
Então a gente precisa ter um pouco de maldade, jogo de cintura também, né? De entender, porque eu não posso... Quando acaba, às vezes, tendo conflito de interesses, a pessoa, às vezes, acaba priorizando fazer algo que é bom só para ela, né? Então, é importante a gente cuidar, sempre fazer conta e não tomar decisões quando a gente fala de vida financeira só no impulso, né? A gente tem que fazer conta, né? Bem importante. Uma coisa que ficou lá atrás, que você falou, que o pessoal vai em regiões que até nem tem banco, né? Os teus alunos ou o pessoal, os correspondentes bancários, né? Vão em região onde a pessoa não tem banco, mas essa pessoa, por exemplo, você vai numa aldeia indígena, essa pessoa ela recebe um valor, por exemplo, que aí você vai fazer o empréstimo consignado, de onde que ela recebe esse valor? E de onde que vai ser descontado? O nosso amigo Elon Musk tem ajudado bastante o correspondente bancário com a tal da Starlink aí, né? Hoje. Ainda bem, né? Porque antigamente o correspondente bancário, a coisa era mais manual, né? Então ele ia numa aldeia indígena, por exemplo, atender o cliente, depois ele pegava o contrato assinado, aí ele voltava com a assinatura para o escritório, para a cidade ali grande, digitava a proposta para depois a pessoa receber. Então, assim, o que acontece? Por exemplo, o indígena hoje, praticamente hoje, todos eles recebem benefício, né? O indígena, ele tem já, por via de regra, ele recebe um benefício. E ele tem que ter uma conta no banco para receber o benefício, né? Então, hoje não tem como a pessoa fazer um empréstimo se ela não tiver uma conta no banco para poder receber o valor, né? Mas não necessariamente o banco tem agência naquela região e um gerente que vai atrás do cliente para poder atender ele, para poder ajudar ele. Então, o correspondente bancário, ele vai até as regiões hoje, muitas vezes, que não tem uma instituição financeira, ele não tem o banco, ele atende o cliente faz a assinatura digital, faz a assinatura eletrônica e o valor é disponibilizado na conta do cliente, né, para o cliente poder fazer movimentação via Pix, sacar o valor, fazer compras e tudo mais. Ele precisa fazer um saque, nem que seja no caixa eletrônico 24 horas, ele tem que procurar algum lugar para ele poder movimentar, né, porque não adianta ele fazer um empréstimo se ele não conseguir movimentar. Mas a gente fala muitas vezes um cliente desbancarizado por falta de conhecimento, por não ter uma agência, ele depende só de um 24 horas ali naquela região, e o gerente não vai até ele, né? É o correspondente que vai até ele. Então a gente tem correspondentes, por exemplo, que fazem propaganda na rádio em regiões que você só chega de barco e vai uma semana passar naquela região para poder atender a população ali naquela região, liberando crédito consignado, fazendo a portabilidade, às vezes ele está pagando um empréstimo mais caro, fazendo a portabilidade para outra instituição com uma taxa de juros menor. Então, o correspondente faz esse tipo de serviço, não só numa aldeia indígena, cara, zonas rurais, vilarejos, correspondente bancário, às vezes ele patrocina a festa da terceira idade da região, então entrega ali, né, faz sorteio, faz o bingo e expõe o seu serviço, o seu produto. E aquele cliente que faz sentido acaba procurando o correspondente bancário, que tem uma missão muito bacana aí. Nós estamos agora fazendo uma rodada pelo Brasil de eventos de capacitação, é o Rota Corban 360, e recentemente nós estivemos em Fortaleza, Belém do Pará, essa semana que passou agora em Recife, e a gente está fazendo um documentário mostrando o papel social do correspondente bancário que está atendendo o cliente lá na periferia, que está atendendo o cliente nesses interiores do Brasil, porque muitas vezes isso não é divulgado, só é divulgado, né? Só sai na mídia, tipo assim, empresa que enganou um cliente, assim assado, fraude, golpe, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E como a gente falou anteriormente, em todo segmento tem isso, tem pessoas que acabam agindo de má fé, fazendo 200 ligações num dia, né? É um absurdo isso, cara. Não pode ter um negócio absurdo. Não, tá louco, não faz sentido. Eu atendendo meu telefone tocando o tempo todo. Agora eu dei jeito, tá quase tudo bloqueado, uma ou duas vezes por dia ligam. Mas assim, nem pegou a aposentadoria, só tinha dado entrada para ver um negócio lá, pronto. E às vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês. Eu, por exemplo, a gente abre um CNPJ, às vezes você já recebe várias mensagens de contadores, né? De empresas que prestam algum serviço para contabilidade. Sim, você compra um chip de uma operadora, no outro dia tem outra operadora te ligando para oferecer portabilidade da sua conta de telefone. A gente sabe que a questão de dados hoje no Brasil é um problema. É um problema de uma forma geral, não só no segmento de venda de crédito, como em vários segmentos, em vários setores. A gente acaba, às vezes, tendo um assédio muito grande. Por isso, a gente recomenda cada vez mais que os nossos alunos
principal coisa, o correspondente bancário sério, ele consulta o não me perturbe. Se o telefone da pessoa está no não me perturbe, ele não entra em contato com a pessoa. É proibido ele entrar em contato com a pessoa via ligação telefônica. Segunda coisa, o correspondente ele está se digitalizando muito. Então, hoje, o principal canal de vendas nosso, na nossa empresa, por exemplo, de vários alunos Corbans nossos, é o quê? É o marketing digital, é o tráfego pago. O cliente que está procurando por crédito, ele é notificado e aí ele entra em contato com a nossa empresa. E é uma venda mais fluida, é uma venda que a pessoa está interessada, né? Então a coisa até flui mais naturalmente. É uma venda honesta. É isso. Porque você ficar sendo incomodado o tempo todo, pelo amor de Deus, né? Você está trabalhando, está dirigindo, está fazendo qualquer coisa. E às vezes ligam 10 da noite. Ligavam 10 da noite, assim. Não, tá louco. Isso é até proibido pela Anatel, né? Sim. A ligação após 20 horas é proibida pela Anatel. A não ser que seja alguma empresa de saúde, alguma coisa assim, né? Mas na venda. Mas é importante o cliente também, assim, cadastrar o telefone não me perturbe, denunciar, porque infelizmente esse tipo de empresa ela só para com denúncia, com ameaça. Infelizmente é assim, porque senão, meu amigo, troca o chip, a gente brinca, troca o número, porque senão você não vai aguentar. Não, mas encontraram dos meus filhos. Aí que tá. Nossa. Não foi só meu. Pegaram o meu, era a minha esposa que tava entrando. Pegaram o meu e dos meus filhos. E ficavam ligando. Caraca. O negócio é uma pena. O negócio é meio viral, né? Mas é legal isso daí. E você trabalha só com empréstimo consignado ou outro tipo de empréstimo, outro tipo de consultoria? O que você faz? Boa. Então, nós temos no grupo, são 3 empresas. Falei da terceira, que foi a nossa bebezinha, a nossa primeira empresa. Nós temos uma empresa de tecnologia que presta serviço para correspondentes bancários com tecnologia de gestão, de carteira de clientes, CRM e tudo mais. Nós temos uma empresa de venda de crédito consignado, que é um correspondente bancário, né, que presta serviço para mais de 20 instituições financeiras na venda do crédito consignado. E nós temos a nossa empresa, então, de educação, que a gente tem treinamentos online, consultorias presenciais e os eventos que a gente roda o Brasil, levando conhecimento, capacitação para correspondente bancário, né? Na linha de crédito, a gente acaba focando mais no crédito consignado, né? Tem correspondente bancário focado no imobiliário, né? Então você vai comprar uma casa, financiar uma casa, o banco até te indica um correspondente bancário para preparar a documentação. Tem o correspondente bancário focado no crédito consignado, né? Esses são os dois tipos. E tem um terceiro tipo de correspondente bancário, ele não deixa de ser um correspondente, que é o cara que trabalha com pagamento de contas, né? Por exemplo, uma lotérica é um correspondente bancário, né? Uma lotérica é um correspondente bancário. Ele trabalha daí com ali pagamento de boletos, né? E com jogos, né? Então, a Caixa, para você ter uma ideia, a Caixa tem mais de 9 mil correspondentes bancários, só a Caixa. Correspondentes bancários exclusivos da Caixa são mais de 9 mil espalhados pelo Brasil. É bem interessante isso daí, né? É um mercado enorme, é um mercado hoje com mais de 200 mil profissionais certificados e mais de 2 milhões de pessoas que trabalham nesse ecossistema de correspondente bancário. É bem interessante o que você está explicando, né, de correspondente, esse business, né? E quem está ouvindo o nosso podcast e quer ser um correspondente bancário, qual conselho você dá para essa pessoa? Boa. Cara, é um mercado composto, né, por profissionais, então, que abrem a sua própria empresa. É um mercado muito próspero. O mercado financeiro é um mercado muito aquecido, é um mercado muito próspero. Mas, como todo segmento, tem particularidades, né? Então, por exemplo, a gente falou aqui de várias linhas de crédito. O primeiro conselho que eu dou para um correspondente bancário procure treinamento, capacitação para você entender como é que esse mercado funciona. Eu brinco, né, assim, sempre quando eu vou conversar com alguém que analisa o mercado, pela possibilidade de ganho, todo mundo quer ser correspondente bancário depois que entende essa parada, né? Mas aí eu brinco assim, né, para eu ficar bom em marketing, né, Duca, em publicidade, quantos anos eu demoro para estudar e ficar bom de verdade? Né? Diz aí, você que já está com muito tempo nesse segmento, quanto tempo que eu demoraria para ser um bom publicitário, assim, de verdade? Demora um pouquinho, né? É um cadinho. Estudar, trabalhar. No mínimo então, 5 anos. Sem dúvida, falando. No mínimo.
Então, assim, como todo segmento, eu recomendo que você procure capacitação, conhecimento, até para fazer a prova da certificação, você precisa estudar de conhecimentos de atendimento ao cliente, conhecimentos do mercado financeiro, para poder fazer a prova de certificação. A primeira dica é procurar conhecimento, capacitação mesmo, para você poder se tornar um especialista. A segunda dica que eu dou é foque em um produto. Cada produto de crédito consignado ele é muito diferente, cada convênio é muito diferente. É diferente você negociar com o servidor público e você negociar com o beneficiário do INSS. As regras do produto são diferentes e o perfil do cliente é diferente. O servidor público ele é concursado, ele tem outras objeções do que o cliente beneficiário do INSS. Então, por exemplo, o servidor público ele bate muito em questão de taxa, prazo, ele faz conta, ele é concursado. E a gente contorna as objeções, briga pela melhor taxa para poder ajudar ele. Já o beneficiário do INSS, ele não briga tanto por causa de taxa, mas ele tem dificuldade de fazer uma assinatura digital, de fazer um desbloqueio, a gente tem que ajudar, pegar na mão, fazer junto. Então, segunda dica que eu dou, se especialize em atender um perfil de cliente num primeiro momento. Depois você pode até expandir para outros perfis de clientes, mas para você se tornar um especialista. E a terceira dica, invista em tecnologia, né? Antigamente, o correspondente bancário ele vendia muito por ter uma lojinha num bairro, num grande centro lá. Você pegava ali a República em São Paulo, várias lojas de crédito consignado, né? Você pegava os calçadões aí no centro das cidades, vários correspondentes bancários. Hoje, o correspondente bancário ele não pode depender mais só do movimento da rua. Inclusive, a maior parte dos correspondentes bancários hoje nem estão mais numa loja de rua. Até pela questão do aluguel e tudo mais, correspondente bancário, às vezes ele está num 10º andar de um prédio vendendo para o Brasil inteiro através da tecnologia, através de tráfego pago, marketing digital, através de inteligência artificial, através de ferramentas de automação. Então, a terceira dica que eu dou é um mercado muito tecnológico, é um mercado que você tem que se destacar, investir em ferramentas, tecnologia, automação para poder escalar o volume, né? Então, e eu coloco também assim, né? Não é um mercado para aventureiros, sabe? Não adianta o cara achar que vai entrar nesse mercado, ganhar dinheiro fácil, com pouco trabalho, porque tem que se dedicar, tem que aprender, tem muitas particularidades, tem muitas regras, mas em contrapartida, eu digo que é um mercado muito próspero, é um mercado que você não tem que fazer um investimento tão alto para você poder começar a ganhar grana, porque você vende commodity, você vende dinheiro, né? Então, assim, o investimento do correspondente é montar estrutura, investir em tecnologia, investir em equipe, investir em pessoas, para poder fazer a prova, a certificação, para poder começar. Ele não precisa ter estoque, ele não precisa trabalhar muitas vezes ao final de semana. Então, é um mercado que, se você comparar com o comércio tradicional, ele tem várias características positivas e é um mercado super aquecido, que tem mudanças, obviamente, mas é um mercado muito próspero. Mas a concorrência é grande ou a concorrência ainda está baixa? Ah, é grande, é um mercado extremamente agressivo, é um mercado com muitos concorrentes. Mas, assim, tem muitas empresas ainda pequenas, pouco tecnológicas, então não é tão difícil se destacar e construir um volume, sabe? Você não precisa, tipo assim, pô, Gabriel, eu preciso ter uma empresa com 30, 50 vendedores, eu preciso ter uma empresa numa Faria Lima da vida para eu me destacar como correspondente bancário. Não, a gente tem alunos no interior do norte do Brasil vendendo 5, 10 milhões de empréstimo consignado, investindo em tecnologia, equipe, relacionamento, capacitação. Então, por mais que exista uma concorrência forte, há chance clara de um correspondente bancário com 2 anos de mercado estudando, ele se destacar e tá vendendo mais de 2, 3 milhões de produção por mês, né? É bem interessante. Você falou dos conselhos, você esqueceu um, que é o seguinte: se você vai fazer um evento para a terceira idade, o bingo é sagrado. Boa. É verdade. É verdade. Você precisa conhecer o público e fazer coisas personalizadas. E, cara, assim, é muito gostoso. A gente tem muitos depoimentos, feedbacks de pessoas que mudaram de vida através do crédito consignado. Reformaram casa, ajudar o filho, sair de uma situação extremamente apertada, às vezes devendo um aluguel, devendo conta de água, luz, telefone, foi lá, pegou o consignado, com a vantagem do consignado também, Sidney, que é bacana, que é uma parcela fixa. O cliente, se ele fez uma parcela de R$300, ele vai pagar R$300 por mês e ponto. Ele não se surpreende, tipo assim, eu fiz uma parcela e depois vou me surpreender.
Então, a gente, inclusive, um dos hábitos que a gente tem, ensina nossos alunos, é pegar feedbacks de clientes para a gente poder tanto treinar novos vendedores e eles entenderem qual que é a real missão de um correspondente bancário, que é ajudar as pessoas a reorganizar a vida financeira, realizar investimentos, pagar contas, enfim. Como também para servir de prova social para clientes que estão conhecendo a nossa empresa. Às vezes o cliente está conhecendo a nossa empresa e nunca ouviu falar. E aí o cara fica assim, pô, será que é sério ou não? Então a gente tem até esses feedbacks, esses depoimentos, para mandar para o cliente para ele se sentir mais seguro e entender, caraca, estou falando com uma empresa séria, uma empresa que se preocupa com o cliente, e é de se emocionar, assim, porque várias vezes, cara, a pessoa que pega o crédito consignado, ela tá pegando, às vezes, para comprar remédio, para poder fazer uma cirurgia que ela esperaria anos no SUS para poder fazer. Então, são inúmeros motivos, né? Eu brinco que ninguém pega empréstimo porque é gostoso pagar juros. Ninguém pega empréstimo porque quer pagar lá 84 meses para uma parcela, 7 anos pagando. As pessoas pegam porque tem dificuldade financeira, ou tem algum investimento, algum sonho, algum propósito que querem realizar, e o crédito ajuda as pessoas, assim, com mais diversos motivos. Eu tenho cliente que já pegou empréstimo para viajar, cara. É a pessoa que já pegou empréstimo para poder ajudar filho, pegou empréstimo para poder pagar advogado para o filho que estava preso. São coisas assim, às vezes inimagináveis, mas por trás disso tudo tem um propósito, né? Não é só dinheiro para a gente, né? É transformar a vida dos nossos clientes mesmo. E você falou pegar empréstimo para tantos anos, qual é o prazo máximo para pagamento? Boa. Depende do órgão, né? Depende a gente chama no mercado de correspondente bancário do convênio, né? Então, por exemplo, INSS, o prazo máximo é 96 vezes, entendeu? Agora, por exemplo, no consignado do FGTS, o governo está estipulando um prazo máximo aí de 5 anos, né? Para poder fazer, então são 60 meses. Então, cada convênio tem um prazo máximo estipulado pelo aquele convênio, né? Então, tipo assim, os militares têm um prazo, governos e prefeituras, cada governo, cada prefeitura estipula um prazo máximo, o INSS é 96 vezes, né? Então, cada convênio tem um prazo estipulado pelo órgão regulador, vamos dizer assim, não é de acordo com o que o banco quer liberar. Obviamente, esse é o prazo máximo, a pessoa não precisa pegar no prazo máximo, ela pode pegar em prazos menores. Qual que é a vantagem dela pegar no prazo máximo? Ela fica com uma parcelinha menor, que cabe no bolso, e aí ela pode também receber um 13º, me reorganizei, ela pode ir lá e quitar antecipado o empréstimo e ter um excelente desconto. Esse desconto ele é padrão do Banco Central, e toda vez que a pessoa antecipa a parcela, qualquer tipo de linha de crédito, né? Seja um Minha Casa Minha Vida, seja um crédito consignado, seja qualquer tipo de financiamento, quando a pessoa antecipa a parcela, ela tem desconto na taxa de juros, ela tem desconto no prazo que ela pagaria. Entendi. Mas, por exemplo, o prazo máximo também depende da idade de quem está pegando, não depende? Também depende da idade, muito bem falado. Então, aí, só que a regra de idade, aí cada instituição tem a sua. Tá? Então, porque é uma regra que ela está muito mais vinculada a risco. O governo, ele não estipula uma idade máxima, ele estipula taxa, teto, ele estipula prazo, mas ele não estipula prazo máximo, mas ele não estipula a idade máxima. Então, por exemplo, os bancos, ele tem um estudo de inadimplência, porque no consignado, a única chance de gerar uma inadimplência é o cliente vindo a falecer, porque daí cessa o benefício, não tem como receber. Então, tem bancos, instituições atendendo clientes até 76 anos, aí geralmente é o prazo máximo, é a idade máxima que o banco atende, né? No prazo máximo. Gabriel, o cliente tem 77, aí o banco começa a atender, só que num prazo menor. Pode fazer, mas no máximo em 2 anos, 3 anos, entendeu? O banco vai diminuindo o prazo de acordo com a idade, aí em virtude do risco mesmo, não quer dizer, mas a pessoa está saudável, a pessoa está bem, tem gente que vai até aos 90. O banco tem uma análise, né, de risco em cima da média da população brasileira, e aí, de acordo com a inadimplência do banco também, ele estipula regras de idade. Mas aí a pessoa, se ela morre, realmente o banco acaba levando prejuízo, ou os parentes do falecido acabam pegando a dívida? Cara, assim, tem uma coisa que a regra, e tem outra coisa que é a prática, né? Então, assim, uma vez que a pessoa fez um empréstimo, via de regra, quem fica com os bens também fica com a dívida.
Gabriel, mas na prática, vamos ser sinceros, como é que é? Para um banco entrar com uma ação judicial para um empréstimo consignado de 5, 10, 20, até 50 mil reais, o custo para o banco versus a chance de recuperar algo, porque a gente está falando de uma família que às vezes nem tem nada de bem, às vezes a gente está falando de uma família que tem todo um processo de inventário que vai durar anos. Então, para empréstimo consignado, não é habitual os bancos entrarem com ação judicial para cobrar. Podem. Poderiam cobrar a família? Poderiam. Mas não é habitual, tá? Não é habitual, em virtude justamente de custas, de prazo versus o quanto pode recuperar. Mas via de regra, né? Se não é um empréstimo, tem algumas linhas de crédito que tem seguro prestamista. O que é o seguro prestamista? É um seguro que ele cobre o risco no caso de falecimento. Quem que paga esse seguro? Esse seguro ele já é abatido do valor do empréstimo. Então, ao invés da pessoa receber 10 mil, ela receberia 9.500, porque R$500 é o seguro. E caso ela venha a falecer, a dívida está extinta. Mas tem algumas linhas de crédito que é até proibido cobrar seguro, né? O governo não permite cobrar seguro prestamista, cobrar seguro embutido. Então, teoricamente, a dívida fica para a família, mas na prática, assim, é muito raro o banco cobrar, ir atrás, em virtude de custo mesmo, versus resultado, sucesso nisso, né? Tem aquela lenda, né? Aquela fala mais tradicional que morto não paga dívida, né? Na prática, é mais ou menos isso. Claro, se eu estivesse falando, Gabriel, um empréstimo de R$1 milhão, um financiamento de uma casa de R$1 milhão, aí você nem sai sem seguro, né? Aí é obrigado seguro, né? Agora, no empréstimo consignado, não. Interessante. Como é que o pessoal encontra a tua empresa? Como é que eles conseguem contato com você? Bacana. O nosso perfil aí mais aquecido, então, aí no Instagram, @gabriel.ramalhos, né? É a nossa empresa de educação ali, gerando resultados. Nós temos o perfil do evento também, né? O evento hoje, por si só, ele já é uma marca muito forte, que é @workshopcorban360. E a nossa empresa de venda de crédito consignado é GR Promotora. Se procurar também no Instagram, GR Promotora. Todas as empresas têm site, mas hoje muito mais aquecido, né? A gente movimenta muito mais aí as redes sociais. Então, @gabriel.ramalhos no Instagram, mentor, treinador, e @GR Promotora, que é a nossa empresa de venda de crédito consignado aí para quem quiser fazer uma simulação aí, entender valores, taxas, assim por diante. Bacana. Eu queria agradecer a tua presença, esclareceu bastante, o nosso público vai gostar bastante também, que está bem esclarecido. Aquela parte de desconfiança, tal, acho que ela morre aqui nesse nosso papo, né? E queria agradecer bastante a tua presença aqui com a gente. Obrigado, Sidney. Eu que agradeço o convite. Tudo aquilo que a gente ama fazer, a gente fala com orgulho, com prazer. Então, é muito legal esse tipo de conversa, esse tipo de provocação, porque na maior parte das vezes, de fato, né, a população, de uma forma geral, vamos dizer assim, não conhece, né, esse universo, né, de correspondente bancário, de crédito consignado, ou conhece não com bons olhos. Então, foi um prazer poder aqui, nesse bate-papo, a gente falar um pouquinho desse segmento que a gente ama, atua já há mais de 15 anos. Parabenizar vocês pelo canal, pela frequência de conteúdo, pela qualidade do conteúdo dos convidados aqui também. E foi um prazer, viu? Gratidão aí pelo tempo que a gente passou junto aí. O Sidney, Duca, foi muito bacana estar aqui. Bacana. Eu vou confessar uma coisa, eu nem sabia que existia correspondente bancário. Verdade, você sabia? Até sabia, mas não sabia que era esse nome. Então... Eu não sabia que existia, não. Bacana, então, Duca. Obrigado. Eu que agradeço. Presença. Foi muito gostoso o papo, né? E, como você mesmo disse, esclarecedor. Bacana. Eu sou o Sidney Piesco e com isso a gente foi.